Bem-vindos a mais um episódio do Entrevista com o Especialista do canal mais louco de marketing digital do Brasil, Don't Panic, It's Organic. E hoje vou entrevistar uma amiga, parceira, briguenta minha, não, uma amiga, uma excelente profissional. Hoje a gente vai falar com a Carolina Pérez, especialista em Content Marketing e Link Building. A gente já tem uma história aí longa aí, né, Carol, no marketing digital. Mas eu queria que você compartilhasse um pouco da sua história profissional, conta um pouco da sua história para você compartilhar com o pessoal do canal quem é a Carol. Tá bom. Primeiro, olá todo mundo. É um prazer estar aqui. Eu me formei em jornalismo em 2009. Sou de Pernambuco, por esse sotaque que todo mundo sempre zoa, inclusive você. O sotaque. E aí eu me formei em jornalismo em 2009 e fui trabalhar com assessoria de imprensa. Quando eu trabalhei com assessoria de imprensa acho que 1 ano, aí depois eu fui pro marketing digital direto para redes sociais. Nunca fui jornalista. Depois, quando eu estava trabalhando com redes sociais numa certa agência que você também trabalhava... Pode falar o nome, não tem problema. Ontem a gente falou várias vezes o nome dela aqui. Ontem não, né? Na gravação do Lucas. Ontem. E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar na área de SEO que era gerenciada por ti. E aí eu comecei a trabalhar com Link Building, então desde então nunca mais parei. Eu comecei a trabalhar com Link Building, conteúdo, inbound, todas essas coisas, e aí estou aí desde então. Você dá aula também, né? Dou aula na Belas Artes, aula de marketing digital de alta performance. Tá vendo? Mais uma, excelente, mais uma, acho que uma, que é tudo igual, né? Excelente profissional aí, vamos ver o que a gente vai conseguir extrair dessa cabecinha aí hoje. Carol, te resgatei do submundo das redes sociais há uns 6 ou 7 anos atrás. Brincadeira, pessoal. Não tem nada contra, só pra gente brincar aqui. Deus existe. Deus existe. Aliás, casou semana passada. Piadinha interna. Cara, 6 ou 7 anos já trabalhando com SEO, mais especificamente, como você disse, com conteúdo Link Building. O que mudou desde que você começou? Se é que alguma coisa mudou? Cara, muda todos os dias, praticamente. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei com Link Building, que eu não sabia fazer Link Building, eu não entendia esse universo, eu achava que eu nunca ia conseguir fazer. E aí eu fui estudar. O primeiro link que eu conquistei, você estava de férias na Inglaterra, foi pro IKZ e eu te mandei toda feliz. Não sei se você lembra isso, faz tempo. Eu ia perguntar qual que era, mas eu lembro que foi uma euforia. E aí era guest blogging, à torta e à direita. Eu ainda cheguei a pegar um pouquinho o fim dos diretórios. Sim, pouco antes da chegada do Pinguim, então são 6, 7 anos mesmo, né? Isso, que a gente colocava os links lá no Guia Mais e tal, e tudo mais. E aí o guest blogging ele começou e ele imperou durante muitos anos. Até hoje as pessoas ainda usam guest blogging, né? Ainda existe. Mas aí, depois do guest blogging, a gente começou, eu acho que a gente mais juntos do que outras pessoas por aí, começou a testar infográfico, começou a testar videográfico para ver o que acontecia, começou a testar outras formas que não só aquelas que eram ditas pelos artigos que a gente lia por aí, e foi isso que foi dando certo. E eu acho que mudou muito também por causa do comportamento das pessoas. A forma como as pessoas pesquisam no Google é a forma como o Google apresenta os resultados. Então, se uma pessoa muda, se o comportamento de consumo e de busca dela muda, todo o trabalho que você faz por trás disso também tem que mudar. Tem que se adaptar. Com certeza, com certeza. E assessoria de imprensa, como que é essa relação SEO, assessoria? Porque hoje eu vejo a gente indo por esse caminho aí. Sim, eu já tive uma frase que eu ouvi de uma pessoa, de uma profissional de Link Building, falar que Link Building não tinha nada a ver com assessoria de imprensa. Quando isso aconteceu, eu morri um pouco. Mas, o que acontece? A assessoria de imprensa, na verdade, pra mim, o Link Building é uma evolução da assessoria de imprensa. Só que a assessoria de imprensa ela tem uma pegada um pouco mais institucional. O Link Building nem tanto, né? Dos moldes como a gente trabalhava há alguns anos atrás. Mas não deixa de ser uma evolução. Porque hoje em dia o consumo está baseado na marca, certo? Sim. Então quanto mais a marca tem relevância, mais ela vende, ok? E como é que você faz ela ter relevância? Com comunicação. Onde é que todo mundo pesquisa hoje? Na internet, no Google, nas redes sociais. E onde é então que você vai ter que ter relevância ali? Dentro desse universo.
Hoje em dia você não compra mais porque você viu um anúncio no outdoor, você compra porque você fez uma pesquisa. E aí como é que você vai aparecer para essas pesquisas, como é que você vai estar dentro desse universo? Com todo esse processo de comunicação. Assessoria de imprensa nada mais é do que comunicação. E link building, para mim, é uma evolução da assessoria de imprensa, que eu costumo dizer que é assessoria de imprensa digital. Sem tanto foco... Digital PR, que a gente chama, né? Sem tanto foco naquela coisa institucional, de fulano aumentou X% o seu faturamento, isso também é importante. Mas aí você descamba um pouco mais para a comunicação, onde você atinge o seu público-alvo. Tá? Sim, acho que faz sentido. Mas e a gente sempre... Se você fizer alguma pergunta que eu não sabe responder, eu te mato. Calma. Ela é assim todo dia, viu, gente? Trabalhe com ela. A gente sempre escuta da assessoria de que, mas eu coloquei o link não ficou, eu não fiz isso, mas a minha, já conhece qual que é a minha opinião, de que não é o trabalho da assessoria propriamente dito. Não. Fazer o link, eu acho que é um complemento, né, uma evolução, as assessorias que contemplam isso hoje, são poucas ainda, apesar de a gente já ter treinado, acho que quase todas Sim. aqui do Brasil. Como é que você age nessa frente? Compartilha um pouco com o pessoal, porque eu acho que tem muitos SEOs aí, ou profissionais da área, que passam por isso no dia a dia. E a gente consegue contornar isso muito bem. Desde lá de trás, ainda hoje aqui na RedHog, como que você compartilha um pouco dos seus macetes aí com o pessoal? Um comportamento interessante que está acontecendo com as assessorias de imprensa hoje é que elas estão focadas em influenciadores digitais também, né? Porque não tem mais aquele vou oferecer um release para o jornalista, então agora você foca em influenciador digital porque é um meio para vender, esse é um ponto importante. O outro é follow-up. A gente faz muito, não é obrigação da assessoria de imprensa conquistar o link, até porque o objetivo dela é outro, mas ela pode ajudar. E quando a assessoria de imprensa, junto com o Link Builder, né, eles trabalham em conjunto, isso faz com que a gente consiga a inserção no jornal, no portal que seja interessante, e também o link que a gente quer para a página do nosso cliente. Então, assim, o assessor de imprensa consegue um release X em algum lugar e o link não saiu. O que a gente sempre faz? A gente sempre conversa com esse assessor de imprensa para trabalhar com o que a gente chama de menção à marca. Então a gente manda para ele um textinho de como é que a gente entraria em contato com esse jornalista, conversa com ele como é que vai ser feita essa ação, como é que a gente vai conversar com esse jornalista, e aí o assessor de imprensa, aprovando isso, a gente vai e começa a entrar em contato, liga para esse jornalista, porque assim, existe também uma rixa muito grande do assessor de imprensa achar que o Link Builder vai roubar o trabalho dele, e isso não é verdade. Na verdade, um complementa o trabalho do outro, né? Quando a gente foi treinar muitas assessorias de imprensa, a gente no começo eu acho que não sei se você já sentia isso, uma resistência, mas sim. Sente assim, caramba, o que esse cara vai fazer aqui, então vão querer mandar no meu trabalho, mas não, é quando você une o útil ao agradável, né? Você une comunicação com a tecnologia que a gente trabalha e aí o negócio funciona. Então, para assessoria de imprensa com release, a gente trabalha muito com menção à marca, quando a gente vê onde o nosso cliente saiu, conversa com o assessor de imprensa para entrar em contato, porque a gente não pode quebrar o contato que o assessor de imprensa tem com o jornalista. Esse é um ponto importante que já aconteceu algumas vezes. Já levamos alguns puxões de orelha, né? E aí a gente aprende, sustos, né? É verdade. E pegando que a gente conversou com o Lucas ontem, tem que errar, gente. Evitar errar, mas se errar, aprender com o erro e jogar pra frente, né, cara? Aprender e evoluir. Tá. Beleza, jornalista, assessor de imprensa, e vamos pegar um pouquinho dessa sua veia jornalística, que não fiz jornalismo, mas eu entendo que deve ser uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade de jornalismo, é que você tem que referenciar suas fontes. Exato. Certo? Certo. Dito isso, e a evolução que a gente vem trazendo assim, para o mercado de SEO em termos de link building, que aí fica a pergunta, link building ou link earning? O que você acha que é o correto nos dias de hoje? E o que é link earning? Olha, a gente está falando sobre isso muito ultimamente, né? Principalmente do meio do ano pra cá. Assim, o mais importante pra mim não é a definição, é quando você alcança o objetivo. Muito bom. Né? É interessante a ideia de que você não constrói mais os links, de que você tem que ganhar os links.
porque aí você passa a ser uma referência, quando o jornalista passa a citar a sua fonte como referência. Então, nesse processo, para mim, é link earning, né? Só que você não deixa de construir essa relação. Então, não é que o link building morreu e nunca mais vai ser falado sobre isso, é que ele se adaptou às exigências do Google. Porque hoje em dia não adianta você falar sobre semijoias no portal de notícias de tecnologia. Nunca adiantou, na verdade. Mas antigamente a gente conseguia link, antigamente link era link. Sim, né? Sim, era menos rigoroso. Era menos rigoroso. Funcionava. Hoje em dia não é mais assim. Sim. Então, assim, então nesse quesito de evolução, quando você monta uma estratégia para você ganhar os seus links, e aí você utiliza o seu blog para isso, ou então você utiliza a parceria que o assessor de imprensa ou o link builder tem com o jornalista, aí é link earning. Legal. Beleza. Dito isso, você tem que ter um conteúdo. Deu sim. Tá bom, beleza. E é o que acho que a próxima pergunta vai ajudar a contextualizar isso. Então, é só produzir um conteúdo fodaralho, publicar e esperar os links? Não. O que a gente tem que fazer então? Não sei se você vai perguntar isso, mas pra mim o grande segredo de qualquer estratégia de link building, link earning, que seja o que for, é a comunicação que você tem. Não adianta você produzir um conteúdo magistral, deixar lá e esperar os links, porque isso não vai acontecer. Você tem que ter uma rede de comunicação com jornalistas, blogueiros, influenciadores digitais, que você apresente esse conteúdo e que eles se interessem por divulgar. É óbvio que com o mundo do SEO e do Google, aquele conteúdo, se ele for muito bom realmente, ele vai acabar ganhando uns linkzinhos ali. Sim. Né? Porque ele vai atrair tráfego, vai atingir um bom posicionamento, tudo bem. Mas quando você compartilha isso com jornalistas, ou seja, com quem for do nicho de atuação, e você mostra, olha cara, eu tenho aqui esse material está falando sobre esse tema que pode ser interessante para esse teu tipo de leitor, você sempre tem que dar para o jornalista, é como se você desse para ele o furo sem dar o furo. Porque é ele que tem que ter a ideia, que na verdade foi você que deu. Sim. Entendeu? Sim, ajudar. Nossa, que ideia bacana. Nossa, que ideia bacana que você teve, que eu acabei de te falar. Sim, mas legal. Mas é isso. E aí você não pode ser um conteúdo também assim, mesmo que ele seja fodaralho, a gente já sabe que tem alguns conteúdos muito bons que não vingam, justamente porque houve essa ausência de comunicação no começo. Se você não ligar pro cara, se você não conversar com o cara, se você não se humilhar, o trabalho de link builder e assessor de imprensa é um trabalho de auto-humilhação diária. É verdade, drástica, né? Mas é verdade. Tá. Você começou falando aí então a gente entendeu que link earning, a gente não é só produzir um conteúdo, precisa ainda utilizar as técnicas tradicionais de um outreach, ou seja, de mandar um e-mail, entrar em contato, pegar o telefone, né, Carol? Tem gente que odeia fazer isso. WhatsApp, é um trabalho de assessoria mesmo. Exato. Por isso que a gente, não é a gente, né? Chama-se de digital PR. Veja, a gente encara isso dessa maneira, porque na verdade é o que você tem que fazer. Não é só ficar buscando produzir o conteúdo, mesmo que ele chegue na primeira posição, esperar que isso vai atrair. Não vai. Tá, você começou falando de uma técnica que a gente usava bastante lá no meado da década de 10. Nossa, parece antigo, né? 2010. 2012, que é guest blogging. E algumas últimas pesquisas, até a mais recente da SEMrush, mostrou que aqui no Brasil ainda disparado é a técnica que juram de pé junto que é a mais efetiva. Qual que é a sua opinião sobre o guest blogging? O guest blogging ele nada mais é do que um artigo, né, que você constrói ali. E assim, ele ainda vai funcionar por um tempo, porque o brasileiro não tem o costume de inovar. Você sempre faz assim, isso aqui tá dando certo, aí uma enxurrada de gente vem pra onde tá dando certo, e por isso que, né, é o que aconteceu com a época dos diretórios. Sim. Quando o Google começou a ver que diretório era uma forma não muito boa... Fácil de ser manipulado, Fácil né? de ser manipulado, exatamente. Ele foi lá e cortou. A mesma coisa do guest blogging. Quando o guest blogging começou a ficar absurdamente, nossa, meu Deus, que maravilha, o que o Google fez? Opa, peraí. Né? Então, olha, isso aqui já não é uma coisa tão interessante assim. O guest blogging, pra mim, ele ainda não vai morrer, pelo menos nos próximos
dias e anos. A frase que todo mundo gosta de SEO. Depende e vai morrer. Se você é um SEO e não usou essa frase ainda, você não é um SEO. Por causa da atualização do nofollow. Então a gente tem o IUGC agora e o Sponsor que vão começar a vingar a partir de março do ano que vem, né? Com isso, o Guestblogging ainda vai respirar ali por aparelhos. Porque você consegue colocar essa tag lá, então aquilo ali não é um ponto tão ruim. E aí se você parar pra pensar que o Guestblogging, se você tá num blog que começa a monetizar, ele perde toda a relevância que ele tem, porque o Google vai achar... Passa a ser arriscado. Exatamente. Né? Pode até penalizar. Porque o Google vai achar que você comprou aquele link ali, porque se o blog penaliza, se o blog monetiza tudo, ele não nada. Por que impede ele de monetizar um artigo? Sim. Né? Eu acho que monetizar o fato de, por exemplo, o cara começa a fazer um AdSense ou ele vende algum espaço publicitário onde ele coloca aquilo, aqui é um advertising, aqui tem o nofollow, isso não vai levar o blog à penalização. Não. Mas se ele começa a vender link de uma forma que ele não informa que ele está vendendo o link, ou no caso o public post, aí sim, ele passa a ser passível de ser penalizado, e se ele for penalizado e você tiver um link ali mesmo que você não comprou, aí é lenha. Exatamente. Aí é lenha. Nossa, lenha, que palavra. Lenha. Mas é que assim, também a gente também tem que prestar, eu entendo assim, a gente também não pode ser muito radical. Concordo. Porque se um artigo leva tráfego de referência para o site que a gente tem link, ele atendeu as expectativas dele. Com certeza, eu não descarto o Guestblogging, eu só acho que tem que ser feito com cautela e muito mais rigor do que era feito antes. Mas aí eu acho que a gente também, além disso, tem que diversificar as estratégias, porque antes a gente só fazia Guestblogging. A gente passou quanto tempo fazendo isso? Alguns anos. Entende? Então agora tem Guestblogging, aí agora a gente pode fazer um content 10x dentro de um blog para poder publicar isso. A gente pode lançar uma pesquisa com algum especialista, que é uma coisa crucial para a gente ganhar relevância num segmento de atuação. Então não é que ele morre, mas a gente também tem que dar espaço para as outras coisas, né? Com certeza. E aí tem infográficos, mas mesmo assim os infográficos eles já começam a ficar, não obsoletos, né? Mas se você for parar para pensar na visualização do infográfico no mobile, esse infográfico tem que ser adaptado para o mobile, porque senão você perde ali a sua comunicação que você ia ter. Sim. Então assim, não é que ele vai morrer, mas você tem que se adaptar e pensar em outras coisas. Legal. Vamos continuar na polêmica. Eu quero uma foto minha aqui, ó. Vamos continuar na polêmica. Técnicas que dizem que não funcionam mais ou que são perigosas, que é a troca de links. O que você pensa sobre isso? Depende. Dá pra fazer, aí ó, SEO. Dá pra fazer, mas depende muito, assim, se você faz isso com frequência, toda vez, todo mês, todo dia, e aí começa a ser ali 50 mil conteúdos trocados entre um site e outro, óbvio que não. Tudo que deixa de ser natural. Exatamente, mas se você tem um site que é o seu cliente e tem um outro site que atenderia isso, por que você não pode fazer? Uma vez na vida, não vai matar, o Google não vai entender, até porque se o conteúdo que estiver, tanto no site quanto no outro, ajudar o usuário, ele vai ser relevante. Sem dúvida, eu concordo plenamente. Eu acho que às vezes tem link building, que é a técnica até hoje, é muito polêmica, né? E dificilmente a gente encontra pessoas que fazem bem. Mas as diretrizes do Google... E tem muita coisa mal interpretada também. Exatamente. Muita coisa mal interpretada. Era que, nas diretrizes do Google diz que você não pode exagerar nessa técnica. Não que você não possa fazer. A palavra é essa, né? Exato. Troca de links em exagero. Com parcimônia. Dito isso, vou continuar na polêmica. Você sabe que eu sou um cara que muito tempo não dou bola para essas métricas de vaidade dentro do link building, domain authority, page authority, link tóxico, tudo isso eu sempre defendi a bandeira de que é besteira, o Google não analisa, desde que o PageRank do toolbar foi ocultado, também passou a ser relevante. Dito isso, o que é importante a gente medir então quando a gente faz link building? Quais métricas realmente importam? Sabia que eu recebi um comentário hoje no LinkedIn de um cara que veio me perguntar se eu fazia link building com sites com DA acima de 35? Sim, tem direto isso. Você recebe pacotes, né? Olha, tenho tantos sites DA 90, DA 60.
extremamente fácil de manipular o DA e o PA, seja da Moz ou do Ahrefs ou do próprio SEMrush, qualquer coisa, é fácil de ser manipulado. É fácil. Assim, foram métricas muito importantes, a gente usou durante um tempo, né, o DA e o PA, quando ninguém sabia. A gente usava mais para reportar para os clientes, né? Não ia atrás, vou atrás de um site DA tanto. Não, foi assim. É porque o Moz, ele tinha um artigo que dizia que quando o seu site vai ganhando relevância na autoridade de domínio, você vai ficando melhor. E aí ele mudava a autoridade de domínio de 3 a 4 pontos por ano, que era o máximo. Então quando a gente conseguia ultrapassar isso, o cliente achava que era supra-sumo do negócio, né? Então a gente usava isso para mostrar. Pra mim, eu acho que a métrica mais importante é o que aquele material levou de tráfego de referência pro site. Sim. O que ele gerou de vendas. Se ele gerar vendas é absurdo, é uma métrica absurda. O quanto de visitas que ele gerou, tipo, pro próprio cliente, pro próprio blog e o portal também. Porque quanto mais aquele material tá bom, mais o site vai receber visitas para consumir aquele material. E mais ele vai ficar nosso parceiro. Fala assim, pô, essa pessoa aqui, ó, olha o que ela compartilha comigo, olha quanto que eu tenho de visita aqui. Sim. Né? Então, assim, essas pra mim são métricas muito importantes. Você tem alguma que eu esqueci? Não. Você é entrevistado aqui, você é expert. Querido, mas nós... Não, eu concordo plenamente e é uma coisa que muita gente não sabe, né? Ou não entende, que é o Google analisa assim isso. Qual que é o quanto de link, né? Quanto de visita tá passando por. Esse é o verdadeiro link juice, né? Quantas pessoas realmente clicaram naquele link que apareceu, que seja num blog, e visitaram o seu site e realmente interagiram. Aquilo foi efetivo, foi útil, né? Porque essa é a funcionalidade do link, não é só pro bot seguir, contar um pontinho lá, opa, link, pô, vou aumentar o PageRank desse cara aqui e vou melhorar o posicionamento. Então, sim, tráfego de referência eu acho que é uma das mais importantes. Mais difícil também, não vamos aqui também falar que todos os links de conquista geram tráfego de referência. A gente também pode esquecer o posicionamento da palavra-chave, né? Sim, claro. Isso aí também. Eu ia jogar essa aqui agora, porque tipo, no final das contas o que ajuda é o posicionamento também. Exatamente. A gente até recebeu o que você falou no seu último webinar, né? Tipo, um link que a gente conquistou lá, e aí o cara publicou esse link no Facebook dele, a matéria, e essa matéria gerou mais de 3.000 visualizações, 3.000 visitas lá pra ele, e aí ele reportou isso pra gente de volta. Sim. Então isso é importante, né? E isso gera ou cria, né, esse laço com o veículo, que é o que é importante, que você pode explorar também o mesmo canal várias vezes. Você não vai ficar fazendo todo mês o mesmo canal, mas esse cara aí é uma referência que a gente pode daqui a um mês voltar e oferecer um outro conteúdo de outro cliente. Então, construir o network, acho que é o mais importante dentro do LinkedIn. Construir o que é o que a assessoria de empresa faz. Né? Exatamente, levar o jornalista para almoçar. Lembra que a gente fazia isso? Sim. Levar jornalista para almoçar, levar jornalista para beber, tudo isso aí. Embriagar e fazer ele escrever um artigo. Não, mas a gente sempre construiu esse relacionamento, né? Foi assim que a gente conseguiu construir relacionamentos com grandes portais, com grandes grupos de conteúdo. E é isso que você tem que fazer. Pessoal, pô, mas eu não tenho dinheiro para levar o cara para comer ou para beber. Paga uma coxinha. Cara, né, às vezes é um bate-papo, um cafezinho, ou enfim. O importante é criar o relacionamento, cara. Ninguém vai... beleza, chegou um e-mail aqui, vou publicar o e-mail do Bazon, que eu nunca vi esse cara na minha vida, não sei nem quem que é. Não vai acontecer. E outra, você falou uma coisa interessante, criar um relacionamento. Esse relacionamento não pode ser falso. Porque existe muito isso, tipo, a criação de um relacionamento falso onde existe uma moeda de troca. Você publica e eu falo, e aí só falta falar com você daqui 15 dias quando eu quiser um outro link. Não. WhatsAppzinho ali, um Twitter. Cara, segue o cara no Instagram, curte o Twitter dele, tipo, conversa com ele sobre algumas coisas, pergunta como é que ele tá, tipo, de verdade, assim. Porque jornalista, blogueiro, sei lá, qualquer pessoa sempre é muito solitária. Então quando você perguntar como é que você tá, como é que você vai, o cara já fala a vida dele ali inteira e aí você vira amigo. Não sabe ser amigo de levar na sua casa e conviver na sua vida, mas é um amigo de trabalho, né? Isso é interessante. Estereotipos à parte, né? Porque eu acho que nem todo jornalista deve ser carente, o Peter Parker da vida, né? Que o cara mora com a tia, tá deprimido. Clark Kent. Também, é outro. Cara, em 2020 vai ter uma mudança grande aí em termos de links, que é quando o Google vai passar a utilizar o nofollow
como um hint, né? Como uma dica, como uma referência. O que você acha que vai mudar? Eu vou dar a minha previsão antes. Por favor. Que eu acho que agora vai foder tudo como eles medem o DA e o PA das coisas. Como é que a gente vai saber? É porque você não vai ter mais um cálculo exato, né? Exato, né? O que você acha, mas o que você acha que pode mudar no dia a dia de trabalho? Ou será que vai mudar? Cara, não sei, olha. Pensa bem, se já é difícil fazer manda um release com o link, o desgraçado do jornalista, com todo respeito, tá vendo? Ele tira o link. Ele não é Ele tira o link, você imagina você explicar pro cara que falou assim, ó, coloca esse link aqui com réu igual a nofollow, UGC, barra, não sei o que. Mas assim, quando a gente coloca o artigo ou qualquer coisa, a gente já deixa o link lá. Sim. Então a gente pode deixar já com essa tag. Porque às vezes o cara vai e publica do jeito que ele recebeu. Mas não vai com a tag, né? Porque quando você mandar no Word, como é que você coloca o réu nofollow no Word? É verdade. Como é que você coloca o réu nofollow no Aí, Google Docs? eu acho e eu penso que os próprios sites já vão começar a fazer isso. Porque a Folha, por exemplo, faz. Tá aí um ponto interessante. Tá aí um ponto muito interessante. Qualquer link Exatamente. vai virar dos veículos, né? Vem dos veículos, porque faz tipo, sentido. os grandes veículos, Faz eles estão sentido. preocupados com isso. A gente sabe, tipo, Sim. o Editora Bio, todas essas coisas que a gente... Eles estão preocupados em não perder relevância, em ganhar tráfego. E aí eles sabem que para ganhar tráfego eles têm que ter um bom SEO ali, tem que ter um bom trabalho feito. E é óbvio que nesse processo de bom SEO vai ter que ter isso aí. Porque a Com Folha, por certeza, exemplo, é o faz portal sentido, que ela faz coloca sentido. só no follow. Sim. Independente de qualquer link que ela tenha, tudo é no follow. E gera tráfego de referência. Sim. Então é por isso que a gente diz que nenhuma métrica também é tipo ferro e fogo, né? Tudo depende. Mas pode ser um ponto, acho que os portais, os jornais, porque dono de portal, dono de jornal consome muito artigo de SEO, né? E aí eles vão começar a entender que, ó, nosso link não pode mais ser assim, porque senão a gente vai, tarará, e aí eles vão se adaptando a isso. Muito bom ponto. Bom, então fica a dica aí para quem trabalha em SEO nos grandes portais aí do Brasil ou de fora, que estiver vendo esse vídeo aqui, vocês já sabem que vocês têm que fazer uma liçãozinha de casa aí, né? Pois é. Que vai ajudar também vocês a ter é melhor, porque tem um conceito mais incorreto que a gente encontra sempre no link building é linkar para fora, eu vou perder a autoridade. Não perde, Isso ganha. Ganha, né? Ganha. Bom, você vai fazer para tudo quanto é lado, mas quando você faz certo, a matéria ganha relevância, a matéria ganha força, né? Eu não entendo como que os jornalistas se formaram, porque a primeira coisa que a gente aprende, como você falou no começo, é referenciar suas fontes e o lead jornalístico. E aí os caras não referenciam. Mas, É porque lá atrás teve uma educação errada em relação ao SEO, em relação ao link building, que a gente escuta até hoje algumas rodinhas e alguns grupos de WhatsApp por aí, de que linkar pra fora é ruim, você vai perder page rank, você vai perder link juice e não sei o que lá. Não, o algoritmo desde que ele foi criado pelo seu senhor Larry Page e o Sergey Brin, ele avaliava os dois tipos de referência, tanto as referências que aquele conteúdo recebia, quanto as referências que ele fazia. Exatamente. Porque historiazinha rápida que eu sempre gosto de contar essa, que é quando eles criaram o BackHub, que é o Google hoje, eles fizeram para indexar todos os artigos científicos de Stanford. O objetivo do Google é organizar o conteúdo, né? Cara, é muito similar. Se você pensar, quem já fez um TCC, quem já fez um artigo científico, tem lá o abstrato, tem as keywords. Exatamente. Da onde que você acha que veio as meta-keywords? Veio daí, só que quando eles descobriram que keywords era tudo igual em vários artigos, eles falaram, puta, como é que eu vou ranquear isso aqui? Como é que eu vou classificar? Eles começaram a buscar outras referências. E aí foi ali, deixa eu ver as referências bibliográficas que esse artigo faz. Ele está referenciando outro artigo. Deixa eu ver esse artigo aqui, ele recebeu já 5 referências de outro cara. Sobre esse tópico, ele é o mais foda. Então, é a base do algoritmo. Sim. Sempre foi receber links, ou seja, referências e fazer referências. Exatamente. E aí, já que ele não sabia disso, tá aí. Uma outra história para quem não sabia. Sabia que o Google, ele é uma empresa da Alphabet, né? Do Alphabet lá. Google E aí tem que pagar meus impostos, vai vir. E aí, dentro da Alphabet, tem uma outra empresa que trabalha junto com a Amazon para prolongar a vida do ser humano. Sim, e aí eles têm os investimentos para cura de câncer. Fitbit, né? Ou seja, tá fudido. Não, Bom, pelo menos a gente ainda tem trabalho por muito tempo, né? Que se a pessoa
pessoa viver mais, ela consome mais, Search também, né? Vai estar aí. Exatamente. Carol, pra gente fechar aqui então, cara, deixa eu escolher qual pergunta eu vou te fazer. Eu acho que é essa aqui, a gente já falou sobre muito de futuro e tal. Pra quem tá começando, qual dica você daria? O que a pessoa tem que fazer para ter sucesso com fazer um link building de qualidade, ajudar, seja a sua marca ou cliente? O que você compartilharia? Voltando na Carol lá de 2012, que ela aprendeu, que ela errou, que ela... Cara, assim, voltando em 2012, eu lembro que eu era uma menina com muitos sonhos e muito assustada com tudo, né? Porque eu caí de uma coisa, eu ia ser demitida, e de repente não fui mais demitida, e aí eu falei assim, ou eu faço isso ou eu sou demitida. Então ou era aquilo ou nada. E aí eu lembro que eu falei assim, eu vou fazer isso porque eu vou me desafiar a fazer isso. E fiz. Pra mim, quem tá começando com link building, por favor, comecem, sejam bons profissionais, porque a gente não tem profissional de link building bom no mercado. Manda o CV aqui, ó. A primeira coisa é você ter empatia. Não adianta você querer fazer link building se você não tem empatia, mas não é com você ou com o seu trabalho, é com o ser humano. Porque você não pode simplesmente jogar um texto lá pro cara e falar publica aí depois foda-se. Não, você tem que ter empatia com o ser humano. Fazer link building ou fazer assessoria de imprensa nada mais é do que relação pessoal com outra pessoa. Então, é uma coisa muito poética, mas é verdade. Mas é verdade. É verdade, tá? E uma coisa assim, ao longo de todos esses tempos, por muitos estagiários que já passaram pelas nossas mãos, uma dica crucial, peguem o telefone para ligar. Conversa. Pouquíssimos estagiários ligam. E hoje a coisa já está muito mais fácil, porque os jornalistas eles já respondem muito mais por WhatsApp. O telefone meio que está ali ficando obsoleto. Então fala com o cara pelo WhatsApp, muito melhor. Tá? Muito bom, excelente dica. É isso. Carol, para fechar, então a gente tem 2 quadros, que é a nossa brincadeirinha de encerramento das entrevistas. Uma frase que você tatuaria. Vou te dar o exemplo, que você já sabe qual que é a minha frase, que eu uso sempre, que é o básico, é avançado. Então é uma frase que você... Pode ser relacionada ao trabalho, pode ser relacionada à vida, pode ser... Isso. Uma frase que te inspira. Uma frase que eu tenho tatuada já. Não vale, né? Vale, pessoal. Cara, mas eu tatuaria porque eu tatuei, né? Chama Quod me nutrit me destruit. Em latim, é uma frase do Nietzsche, que significa o que me alimenta me destrói. Você respirar, você já está morrendo porque você... Então, enfim, é uma coisa muito poética, né? Mas é isso aí. Quod me nutrit me destruit. E eu tatuaria link building. Vou até cortar meu pulso aqui. Meu Deus. Eu tatuaria link building porque... Prendi até a respiração agora, né? Deixa eu viver mais um pouco. Eu vou terminar aqui. Eu tatuaria link building porque foi, uma profissão que eu aprendi a ser e que me levou para lugares maravilhosos. Para patamares maravilhosos. Então, assim, é uma paixão realmente que eu tenho por link building. Recentemente eu tive que ficar um tempo sem fazer link building, parece que faltou ar na minha vida. Sério. Mas aí você deve viver mais, né? Porque o ar... Mas aí não, tem que viver feliz, mesmo que morra logo. Que legal, cara, que bom. Pra gente fechar então, um jogo de uma palavra. Eu vou te dizer uma palavra e você vai me dar uma definição. É um bate-bola rapidinho. Tá. Link building. Vida. SEO. Gosto. Brasil. Brasil tá alugado. Teatro. Paixão. Carol, muito obrigado pela sua presença, tá? E é isso, pessoal. Obrigado por assistir mais um episódio do Don't Panic, It's Organic. Não esqueça de assinar o canal aqui, não sei a data que a gente vai colocar, mas acho que vai ficar ali. E esse vídeo mesmo, que é o mais legal, tem que ser o mais visto. Comentem, interajam aí, coloquem suas dúvidas, se quiser saber mais alguma coisa, pedir mais uma entrevista, mandem bala, beleza? Obrigada. E até a próxima. Beijos.